Paz do Senhor Jesus a todos os senhores e senhoras. Estamos aqui hoje para fazer mais uma gravação. Quero convidar o senhor, a senhora, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, capítulo 4 e o versículo 40. Marcos, capítulo 4 e o versículo 40. Disse-lhes: por que sois tão tímidos e ainda não tende fé? Por que são tão tímidos e ainda não tende fé? O tema que eu quero titular hoje aqui é: tenha fé e não medo. Tenha fé e não medo. A gente está diante de uma narrativa que vai nos falar quando Jesus estava em um barco, esse barco o qual estava no mar da Galileia. E esse barco que Jesus estava, nesse barco que Jesus estava com os seus discípulos, Jesus estava indo para o outro lado, do mar da Galileia. E os discípulos estavam com Jesus dentro deste barco para ir para o outro lado. Mas o que a gente observa, senhoras e senhores, nesse texto? A gente observa que quando Jesus está atravessando para o outro lado e os discípulos estão no barco com Jesus, sobreveio uma grande tempestade sobre o barco. E essa tempestade que sobreveio sobre aquele barco, aonde estava Jesus com os seus discípulos, porque os discípulos estavam em fase de aprendizado. Jesus estava treinando os seus discípulos. Esses discípulos já tinham visto vários milagres, muitas curas, muitas maravilhas que Jesus tinha feito antes de entrar neste barco. E eles estavam indo para o outro lado e sobreveio sobre esse barco uma grande tempestade. A água começou a entrar dentro do barco e os discípulos começaram a ficar em desespero nesse momento. O que a gente observa é que o barco tem um significado. No mundo espiritual, esse barco simboliza a nossa vida. O barco simboliza a nossa vida. E o mar representa o mundo, o mar representa o mundo, o mar representa pessoas. O nosso barco está nesse cosmos, a nossa vida está nesse mundo. E o vento, quando vem sobre as nossas vidas, as provações, às vezes a gente fica com medo, porque o barco significa a nossa vida, o mar representa o mundo, e os ventos que estavam vindo sobre o mar representam as lutas. Nós estamos no mundo, habitando nesse cosmos. Mas quando vem o vento sobre o nosso barco, que é as lutas, calúnia, perseguição, desemprego, doenças, muitos problemas que sobrevêm sobre as nossas vidas, a gente entra em desespero. É nesse momento que sobrevém as dificuldades, os problemas, as lutas sobre as nossas vidas, nós não podemos, irmãos, se desesperar. Temos que crer, temos que confiar que Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, essa tempestade vai ser controlada. Porque Jesus estava no barco, os discípulos estavam em desespero. E Jesus estava deitado na popa do barco. Jesus estava deitado. Esse deitado de Jesus significa a sua natureza humana. Como humano, Jesus está dizendo que como humano a gente tem cansaço. Como humano nós precisamos de descanso. Mas Deus, sendo Deus, ele não cansa, nem dorme e nem descansa, porque Deus não dorme.
Então aqui, como homem, ele deitou, descansou. E no momento que Jesus descansava na polpa do barco, os discípulos se desesperavam por causa da tempestade. Jesus acorda, Jesus levanta e fala o que para os seus discípulos no capítulo 4, versículo 40. E Jesus disse: porque sois tão tímidos? Jesus diz: porque sois tão tímidos? A palavra tímido no grego significa beloi. A palavra tímido no grego significa beloi. Beloi quer dizer covarde. Jesus está dizendo: por que vocês são covardes no momento que a tempestade sobreveio sobre o barco? Por que vocês são tão covardes neste momento? Eu não estou no barco, por que tanto desespero? Jesus estava no barco e os discípulos estavam desesperados. Jesus está conosco, nos ajudando, o Espírito Santo está nos consolando, nos fortalecendo, e às vezes a gente entra em desespero. Muitas pessoas entram em desespero de depressão, querendo se matar e tirar sua própria vida, mas meu irmão, Jesus está no barco, Jesus está com o Senhor, com a senhora, te dando força, o Espírito Santo está te consolando. Não entre em desespero. Não seja covarde na hora da luta, mas confie. Jesus está no barco, ele vai acalmar essa tempestade e a vitória vai ser certa. Tranquilize, porque esse vento dessa tempestade vai tranquilizar-se e você vai chegar do outro lado e cantar o hino da vitória.